Olá, gente, boa tarde. Como vocês estão? Bem-vindos aí, bem-vindas à nossa mais uma segunda de live pragmáticas. E hoje teremos um convidado especial. Estou fazendo uma hora aqui, esperando o Eduardo entrar. Vou mandar um WhatsApp aqui para ele. Então a gente vai fazer um tema um pouco diferente do que a gente vem falando antes, atendendo a pedidos, acho que foi da Elisa, se não me engano, que é o tema da ressurgência, uma área de pesquisa aí bem sólida de análise do comportamento, principalmente relacionada à pesquisa básica, mas também, espero eu, e eu acho que sim, tem algumas relações com a aplicação da análise do comportamento, ainda que a gente faça uma transposição aí de uma parte de pesquisa básica para pesquisa aplicada, vai nos ajudar a fazer certas análises funcionais. Então, enquanto o Eduardo vai entrando, enquanto mais gente vai entrando, só deixando claro que, dando meus recadinhos de que essa live vai ficar gravada, ela vai tanto para o RIOS, da Pragmática Psicoterapia e Cursos, né, após a live em si, e dentro de uma semana, mais ou menos, ela vai também ir para o nosso canal do YouTube, tá? Então, e esse é um assunto que se fala muito pouco sobre ele na graduação, então eu recomendo que vocês tirem suas dúvidas com o Eduardo, que vocês, enfim, que vocês façam seus comentários, aproveitem do conhecimento vasto sobre o assunto que ele tem. Então, o Eduardo é um cara bem estudioso, né, conduziu o seu doutorado sobre essa temática, e aí, fazendo uma hora aqui, enquanto ele entra, ele pede para entrar ao vivo aqui com a gente, tá? Aqui o Eduardo entrou, então eu só vou pedir para entrar ao vivo, né? Que aí ele pode começar a conversar com a gente, tá? Então, Eduardo, sou todo seu, te esperando. Já pediu aqui, vamos ver se eu consigo autorizar, aceitar. Vai rolar. Ainda não. Agora sim. Eduardo, você me ouve? Me vê? Eduardo? Eu ainda não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Eduardo? Gente, alguém dá um sinal de vida aí. Se alguém estiver ouvindo, Eduardo, põe. Agora sim. Agora acho que eu estou te ouvindo, Eduardo. Acho que meu fone está com defeito, eu tirei ele aqui, acho que está funcionando. Agora estou te ouvindo, beleza. Pronto. Tá. Em primeiro lugar, Eduardo, bem-vindo à segunda de Lives Pragmáticas, nosso convidado ilustre. Muito feliz em tê-lo aqui participando comigo. Eduardo, motivo de grande orgulho para mim, para o UniCeub e para o UNB também, né? Então, foi um aluno sempre muito dedicado, muito responsável, muito curioso, interessado, fez várias disciplinas de orientação de pesquisa comigo na graduação e até o próprio mestrado ele fez comigo. E aí depois ele foi lá fazer o doutorado na Universidade de Brasília sobre a temática de hoje, tá? Então, vou deixar você cumprimentar o pessoal aí e antes de a gente começar a bater um papo sobre ressurgência. Vamos lá. Beleza. E aí, gente? Primeiramente, obrigado aí, Guto, pelo convite. Tinha tempo, né, que a gente não se falava. De fato. Realmente, você foi meu primeiro grande professor, né, de análise de comportamento, e onde a gente discutiu bastante, né, sobre comportamento verbal, um pouco de instruções, correspondência verbal, né? Mas no doutorado foi onde eu mudei totalmente minha área de pesquisa. Então, no doutorado eu praticamente não vi mais nada do que eu aprendi durante a graduação e mestrado, e onde foi que eu comecei a investigar um pouquinho mais sobre ressurgência, que na verdade acabou nem sendo meu tema de doutorado, né? Eu acabei fazendo por 2 anos pesquisa sobre isso, aí veio a pandemia, e aí fechou o laboratório, troquei de orientador, e aí tive que trocar o tema no meio do percurso, mas sem sombra de dúvida é o tema que eu mais gosto de
discutir, de ler a respeito, apesar de não ser o tema da minha tese, é o que eu mais tenho um interesse em investigar e continuar estudando desde então. Uhum, bacana. Então, assim, é legal, é uma trajetória que passeia por vários temas, né? Que, enfim, você acaba entendendo de mais assuntos, né? E aí, parece que você é bem apaixonado pela ressurgência, é ótimo ver pesquisadores apaixonados pelos seus temas, eu fico feliz em ver que você encontrou aí algo que te dê sentido para a sua carreira acadêmica. Mas então conta pra gente um pouquinho, assim, nós leigos, o que viria a ser ressurgência? Beleza. Então, ressurgência é um processo comportamental que foi descoberto, digamos assim, desde a década de 50, digamos assim, o primeiro estudo que fala um pouquinho sobre um procedimento que lembra a ressurgência foi na década de 50, mas, para ser sincero, isso só começou a ser estudado mesmo com diversos laboratórios, várias pesquisas sendo feitas, conduzidas, nesse milênio. Então, foi cerca de 2005, 2007, onde de fato começou a ter um grande número de pesquisas sobre ressurgência. Antes disso, teve algumas pesquisas na década de 70, algumas na década de 80, mas começou a ter um programa de pesquisa mesmo de uns 20 anos para cá, mais ou menos. Tá? E o que é ressurgência? Ressurgência é uma área que investiga, se a gente fosse resumir bem, como que as nossas histórias de aprendizagem que aconteceu ao longo da nossa vida, tá? Vão interferir com a contingência atual, com o nosso presente, de tal maneira que comportamentos que foram aprendidos no passado, mas não estão acontecendo mais nesse momento, eles voltam a acontecer. E eles voltam a acontecer pela interação dessas duas histórias. Aquilo que a gente aprendeu no passado e aquilo que está acontecendo no ambiente atualmente. E é uma área que ela tem grande relação, Guto, com a parte aplicada. Eu acho que é por causa disso que é uma área que vem crescendo muito atualmente. Principalmente tem pesquisas aplicadas com pessoas com autistas. Porque o procedimento de ressurgência, quando a gente para pensar sobre ele, é algo que acontece na clínica comportamental todos os dias. Então, o que é o procedimento de ressurgência para a gente entender a definição de ressurgência? Então, o procedimento de ressurgência envolve 3 fases, geralmente. A fase 1 é a aprendizagem de um comportamento-alvo, que a gente chama de uma R1. Tudo bem? Então, a gente estabelece uma contingência de reforçamento e esse comportamento é aprendido e mantido. Depois disso, tem a fase 2. O que é a fase 2? É o DRA. Eu coloco em extinção esse comportamento-alvo, a R1, e eu vou ensinar uma resposta alternativa. Tudo bem? E aí, na fase 3, é a fase 3 ou teste de ressurgência. O que a gente faz nessa fase? Sim. A R2, que era... Eduardo, eu acho que a sua conexão... Como é que é? Eduardo, eu acho que a sua conexão está meio instável, cara. Você podia repetir? Eu consegui pegar até R1. Então, vou repetir as 3 fases de novo, tá? Então, se você consegue dar um jeitinho. Tá. Isso. Vou trocar aqui, vou trocar meu Wi-Fi. Tranquilo. Tá ok. Melhorou? Deixa eu ver se eu tô na rede certa. Eu acho que eu tenho 2 conexões de Wi-Fi aqui, eu troquei para outra. Tá bem melhor. Certo, pode continuar. Então, você falou na R1, uma resposta ela é estabelecida, não é isso? Isso. Fase 2 aconteceu. Pode continuar. Fase 2 acontece o DRA, R1 é extinta e a gente ensina uma resposta alternativa. E na fase 3, a gente coloca a resposta alternativa, que a gente chama de R2 também, em extinção. E o curioso acontece aí. Além da R2 diminuir de frequência na fase 3, a R1, que não tem mais reforço para ela volta a acontecer. E a isso a gente dá o nome de ressurgência. E é interessante por quê? Porque ela não tem mais reforçamento para ela, e mesmo assim ela está acontecendo. E o mais interessante é que isso, Guto, é o que mais acontece na aplicação. Se a gente parar nas 3 fases do procedimento, a gente vê que isso é muito comum em aplicação. O que é a fase 1 em termos aplicados?
é a aprendizagem de um comportamento problema, um comportamento indesejado. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo que geralmente acontece em pesquisas aplicadas de ressurgência com autismo. Tá. Então, uma criança aprende um comportamento agressivo. Ela é agressiva Uhum. e, com isso, ela consegue ter a atenção dos outros. Uhum. Na fase 2, o que eu faço? Eu coloco em extinção esse comportamento agressivo e eu vou ensinar uma resposta alternativa. Por exemplo, eu vou ensinar ela a emitir um mando. Uhum. Então, ao invés de agredir os outros, ela vai emitir um mando como forma de conseguir atenção. Tá. E aí, na fase 3, o que seria? É como se fosse meio que a alta da terapia, Uhum. ou a terapia não está sendo implementada como projetada. Uhum. Então, você esquece de reforçar o comportamento não adequado, você Os coloca pais, extinção quando não normalmente, devia. né? Os pais não conseguem Exatamente. sustentar as contingências, né? Exatamente, um erro de implementação. Uhum. E nesse momento, a R1 ressurge. Uhum. Ou seja, eu acho que foi por causa disso, essa relação que eles conseguiram fazer entre ressurgência com algumas áreas aplicadas, que isso acabou ganhando muito interesse nos últimos 20 anos. Então, se a gente vê o número de publicação nos periódicos mais comportamento, esse, sem dúvida, é um dos temas que tem maior número de publicação nos dias de hoje. Porque realmente a gente tem muita implicação, ou tem muita semelhança do que a gente pensa em aplicação, ao menos com pessoas com autismo, né? Geralmente é o beabá da análise de comportamento, né? Fazer um DRA e depois ver se isso é mantido ao longo do tempo. Tá. Nesse caso, quando eu escuto, né, você descrevendo o procedimento, eu posso pensar em algumas coisas aí que poderiam, por exemplo, essa ressurgência poderia ser uma variabilidade comportamental decorrente da extinção do R2, por exemplo. Perfeito. Né? Então, só isso que me passou pela cabeça como uma espécie de explicação para esse fenômeno. Mas certamente deve haver outras, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que isso acontece. Tá. Então, vamos lá. Essa é uma primeira pergunta muito interessante, porque, de fato, a extinção causa uma maior variabilidade. Mas esses procedimentos, quando a gente faz com pesquisa básica com animal, principalmente animal não humano, eles têm um certo controle para evitar que isso seja a explicação. O que eles fazem? Então, pegando a pesquisa com pombos, eles têm que bicar 3 discos diferentes, tudo bem? Uma caixa com 3 discos. Um disco é R1, o disco do meio é R2 e o disco da direita seria uma chave controle. Qual que é a ideia? Rapidinho, Eduardo, só para ajudar quem não conhece direito a caixa de condicionamento operantes para pombo, né? Então, numa das paredes haverá discos de respostas, né? Que são tipo um botãozinho de elevador mesmo, né? Quando você aperta, ele cede um pouquinho, fecha o circuito elétrico e tem um buraco na caixa, né? Embaixo desses discos de resposta, de onde sai geralmente, no caso de pombos, alimento, certo? Né? E aí o experimentador ele vai manipular as contingências ali da relação entre bicar e a produção do alimento. Então, é só para vocês entenderem, é uma caixa mesmo, geralmente com uma porta de acrílico para você conseguir ver o que está acontecendo lá dentro. E aí você consegue manipular os parâmetros do estímulo reforçador nessa relação bicada e liberação de alimento. Aí, desculpa de interromper, pode continuar. Perfeito. Aí na fase 1, digamos que bicar o disco da esquerda tem reforço e os outros é extinção. Na fase 2, esquerda é extinção e bicar disco do meio é reforço. DRA. Tudo bem? DRA. Fase 3, tudo em extinção. Beleza. Extinção. Aí o que acontece? Nesse momento acontece ressurgência do bico da esquerda. E o animal não vai bicar no disco da direita, onde nunca teve reforço. E por que isso é importante? Porque se fosse variabilidade induzida pela extinção, ele bicaria mais ou menos a mesma quantidade de vezes no bico da esquerda e no bico da direita, mas ele não faz isso. Ele vai bicar mais no disco da esquerda, onde tinha reforço na fase 1. Então, esse é um controle experimental que nos faz pensar que a ressurgência é fruto da história de aprendizagem e não é fruto da extinção que induziu variabilidade. Mas aí, continuando sua pergunta, por que acontece a ressurgência? Na verdade, a gente tem várias teorias para isso, tá? Mas a gente não sabe muito bem ao certo. Mas o que a gente já sabe? Então, o mais aceito atualmente é que a ressurgência ela é fruto do que a gente chama de empobrecimento das condições atuais de reforçamento da R2. Então, toda vez que a contingência de reforço da R2 é prejudicada, aí ressurge. Não precisa ser apenas extinção. Eu posso diminuir a taxa de reforço, a magnitude, eu posso começar a punir a R2. Então, tem várias operações que não sejam extinção que vão causar o retorno da R1. Entendi. Tá? Então,
isso é o mais aceito hoje em dia, mas tem algumas teorias, inclusive com equações e tal, tentando descrever isso, mas a gente não conseguiu, ao meu ver ainda, um bom modelo matemático para compreender exatamente como a ressurgência acontece. Tá. Antes de você continuar, então, alguns comentários sobre a sua fala. O primeiro delas, também para quem não conhece, há várias áreas em análise experimental do comportamento que visa quantificar o comportamento, tentar criar modelos matemáticos para que a gente consiga prever o comportamento. Tá? Isso acontece principalmente em comportamento de escolha. Tá? Então, quem tiver interesse aí, o Hurston, ele é o mais conhecido com a teoria da igualação, lei da igualação, mas existem vários outros, né? Muita gente passou por essa área aí e trabalhou com esses parâmetros do estímulo reforçador e modelos matemáticos para tentar prever. O próprio Todorov, né, pessoal, ele trabalhou muitos anos. Na verdade, o forte da carreira do Todorov foi sobre isso, mais até do que sobre metacontingências, como ele terminou a carreira dele. Outra pergunta que eu tenho que fazer, Eduardo, se, por exemplo, eu colocasse um R1, certo? Aí fizesse antes de fazer a fase de extinção, para todas as respostas, eu colocasse um terceiro comportamento. Alguém deve ter feito isso. Né? Então, modelo 1, extinção, modelo 2, extinção, modelo 3, extinção, e aí eu ponho extinção nas 3. O que acontece? Perfeito. O que acontece, Guto, essa, na verdade, está sendo uma estratégia muito utilizada, tá? Já aproveitando esse gancho, para diminuir a ressurgência. Que um grande objetivo dessa área é o quê? A gente descobrir como evitar que aconteça a ressurgência. Tá? Porque a ressurgência seria o quê? A volta de um comportamento indesejado. Então, a gente quer fazer uma intervenção e que ela se mantenha ao longo do tempo. E isso que você descreveu é uma das estratégias que estão sendo investigadas para reduzir a ressurgência. Então, quando a gente faz isso, ensina R1, extinção, R2, extinção, R3, tudo em extinção, o que acontece é o seguinte, ressurge primeiro R2 e depois ressurge R1. A gente chama isso de ressurgência hierárquica. E é o que algumas pessoas estão sugerindo, que quando a gente for fazer uma intervenção, é bom a gente ensinar vários comportamentos desejados para o nosso cliente, não apenas um. Então, é como seria mais uso nas várias ferramentas diferentes, que se acontecer ressurgência, ele vai testar cada uma dessas ferramentas que ele aprendeu antes de voltar para o comportamento indesejado. No seu exemplo, então, a criança aprendeu a obter atenção com comportamento agressivo. Você não vai treinar só o mando, você vai treinar o mando e algum outro mando ou algum outro comportamento, e para que nessa ressurgência hierárquica, o comportamento agressivo seja o último a ser emitido. Exatamente isso. Tá, tem poucos estudos sobre isso, mas os que foram feitos foram bem promissores, que de fato isso pode ser uma estratégia útil falando em termos aplicados. Tem uma pergunta aqui para você da Elisa, deixa eu ver se eu consigo ler. Peraí. Se a R1 for reforçada por pouco tempo, é menos provável a ressurgência? Então já está perguntando um pouco. É uma das próximas perguntas que a gente quer fazer para o Eduardo, né? Cerca de quais são as variáveis que acabam afetando ou não a ocorrência da ressurgência. Então, Elise e Guto, esse fenômeno, são investigadas diversas variáveis. Tem variáveis da fase 1, variáveis da fase 2, da fase 3 e variáveis que envolvem mais de uma fase. Tá? Então, se eu fosse chutar, deve ter sido pesquisado cerca de umas 15 a 20 variáveis já que afetam a ressurgência. E algumas delas são essas. Então, o que você está falando é a quantidade de tempo ao qual teve reforçamento para R1, se isso impacta na ressurgência. E, de fato, parece impactar. Tá? Tem poucos estudos, mas os estudos estão sugerindo que quanto maior o tempo de duração de reforçamento da fase 1, maior vai ser a ressurgência. Então, isso é interessante assim, em termos aplicados, né? Por quê? Você chegou com um cliente para o seu consultório e ele fala que tem 10 anos que ele está com aquele comportamento desejado, que ele gostaria de mudar e nunca procurou ajuda que é a primeira vez. Você já liga a luz alerta nesse momento. Por quê? Já tem tanto tempo assim com esse comportamento sendo reforçado, isso já indica para você que esse comportamento vai ter o quê? Muito mais chance de ressurgir do que um comportamento que o cliente aprendeu há poucos meses, há poucas semanas, né? Então, de fato, é uma variável que, para nós,
traz realmente um impacto significativo em termos de ressurgência. E a outra, da fase 1, é frequência de reforço. Então, essa variável mais poderosa da análise do comportamento. Então, frequência de reforço, quanto mais vezes um comportamento é reforçado, maior a ressurgência. Esse dado aqui é o dado, digamos assim, que a gente sempre obtém. Esse não tem dúvidas. Onde tem mais reforço, tem mais ressurgência. Tá? Entendi. E isso é meio desesperador, né? Porque o que a gente vai mais se deparar no consultório são justamente esses comportamentos que estão muito bem estabelecidos, né? Eles geralmente produzem reforçadores em curto prazo, né? Mas acabam trazendo estímulos aversivos em longo prazo. Então, aquela pessoa, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Aquela pessoa que agrada a muitos outros, está sempre buscando a aprovação das outras pessoas e se submete aos pedidos dos outros e coisas do gênero. Esse é um comportamento mantido por esquema de reforçamento intermitente, mas muitos anos, né? Enfim. Ou seja, para mudar é bem desanimador com base no que você está falando. Não, os dados são desesperadores mesmo. Assim, tem um artigo de 2018 que eles fazem uma revisão assim, de artigos aplicados de ressurgência com autismo. Né? E aí, o que eles viram? Quando a gente faz um DRA, o DRA estava resolvendo em cerca de 96% dos casos. Isso é ótimo. Sim. A intervenção funciona quase sempre. Mas aí, na hora que fazer o teste de ressurgência, ressurgiu em mais de 75% dos casos. Ou seja, a intervenção funciona quando está acontecendo, mas quando encerra, o problema pode retornar. Então, de fato, tem alguns dados que são um pouco desanimadores. Mas a área toda está se esforçando justamente para isso. Tentar compreender o que fazer para minimizar a chance disso acontecer. E aí, algumas estratégias estão sendo desenvolvidas, algumas com mais sucesso do que outras, mas, de fato, ainda tem muito ainda a ser pesquisado para a gente saber como eliminar, ou como, pelo menos, diminuir muito bem a intensidade da ressurgência. Um dado bem desesperador, por exemplo, Guto, é uma variável da fase 2. O que acontece na fase 2? Geralmente, quando a gente faz um DRA, a gente faz um DRA em que a gente vai reforçar com muita frequência, ou um reforço de alta magnitude para R2. Por quê? Porque se a gente faz um DRA muito rico, que a gente diz, que é muito reforço e muita magnitude, isso vai diminuir rapidamente a R1 e vai aumentar rapidamente a R2. Então, assim, a intervenção vai funcionar rápido. Essa é a ideia. Sim. Só que, por outro lado, quando a gente faz isso, é quando acontece mais ressurgência. Então, a gente resolve o problema na hora, mas quando tira a intervenção, os problemas vão voltar com maior intensidade. Então, é uma intervenção que resolve temporariamente, mas depois o problema pode voltar novamente. É interessante você falar isso, Eduardo. Elisa, eu acho que a gente está respondendo as perguntas aí que você está digitando. Eu acho que eu perdi uma lá para trás, se você quiser colar aqui de novo, mas essa última aí, acho que a gente está falando exatamente disso. Me soa um pouco, porque assim, é bem interessante, né? Quando a gente fala que a punição ela só é eficaz quando em vigor, o reforçamento arbitrário também. Ele só é eficaz quando em vigor. Né? Da mesma maneira que você suprimir uma contingência de punição, o comportamento suprimido por ela volta a acontecer, o comportamento mantido por reforçamento arbitrário é a mesma coisa. Certo? Concordo. Então, você acha que poderia ter essa ressurgência, não poderia ter relação com esse uso de reforçamento arbitrário, principalmente no tratamento com autista, quando se utiliza economia de fichas, por exemplo? Sem dúvida. Porque se o comportamento do nosso cliente autista, no caso, ou em clínica, né, está sendo mantido por respostas arbitrais do terapeuta, né? Parabéns, é isso aí mesmo, continua assim. Sai da terapia, não tem mais esse reforço arbitrário para o comportamento, ele não está sendo mantido pelas suas próprias consequências naturais. Então, inevitavelmente, esse comportamento vai o quê? Vai contactar a extinção. Exatamente. E aí o problema vai acontecer. Mas, de fato, eu acho que é uma questão que tem muita relação, sim, se a gente pensar na clínica como alguns psicólogos conduzem, né? Quando utiliza reforçamento arbitrário, não planejando para o comportamento ficar sob controle das consequências naturais, que é o risco de ter ressurgência vai ser altíssimo. Concordo com você. Ok. Alguém falou aí para você deixar seu contato para marcarem terapia contigo, viu? Então, tá, depois eu deixo o contato aí, gente. Passo para vocês. Tá, quem
perdeu o contato dele, pode colocar no, quem tiver que sair, pode colocar no direct também, tá? Falar com ele no direct que ele responde. Deixa eu ver, tem aqui, nossa, esse troço é difícil de ler, Elisa, porque eu estou apanhando para ler suas perguntas. Deixa eu tentar ler aqui uma. Poderíamos reforçar menos o comportamento indesejado e reforçar muito mais os comportamentos adequados? Vou deixar o Eduardo responder, Elisa, mas eu acho que você está descrevendo a manipulação dos estímulos reforçadores na fase 2, que era mais ou menos isso que ele estava falando. Mas eu vou deixar o Eduardo falar com mais precisão. Isso. Oi, Rayana, bem-vinda, a outra vez orientando aí minha. A ideia, Elisa, é que o psicólogo não vai reforçar o comportamento indesejado, a não ser que seja por acidente. Às vezes a gente erra, acaba reforçando um comportamento inadequado do nosso cliente, né? Mas a ideia é reforçar o alternativo. Mas o que acontece? O nosso cliente tem toda uma história de reforçamento. Então a gente tem 50 minutos com ele por semana, ele teve anos antes disso de encontrar com a gente, ainda tem toda uma vida fora do consultório. E esses comportamentos indesejados estão sendo reforçados em outros contextos, por outras pessoas. Chegam no consultório, o que a gente faz? Coloca esse comportamento indesejado e vai reforçar um comportamento alternativo. Então, pegando o exemplo até do Guto, que eu aprendi com ele na PCP. Então, muitos clientes são inassertivos. E aí eles podem emitir respostas verbais, que a gente pode dar o nome de um mando disfarçado, por exemplo. Então, ao invés de pedir direto argumente alguma coisa, ele vai pedir de maneira indireta, seja para o terapeuta ou para outras pessoas. Aí o que acontece? O psicólogo vai atuar sobre isso, ele pode fazer um DRA. Então, fez um pedido indireto, vou colocar em extinção esse comportamento. Ele fez um pedido de uma maneira assertiva, eu vou reforçar aquele comportamento. Tá? Mas o grande porém está quando você deixa de reforçar o comportamento assertivo. Então, às vezes, você esquece com o psicólogo, você está viajando, tem outras coisas, você perde a oportunidade. Em outras vezes, está fazendo uma outra intervenção e aquilo não é seu foco de interesse, você acaba não reforçando aquilo. No dia a dia, então, nem se fala. Ele é assertivo com o pai, com o chefe, com o namorado. E ao invés de ter reforço, pode ter punição para aquele comportamento. E aí o que acontece? Como a R2 não tem mais reforço, aí nesse momento, todo aquele histórico do passado de conseguir coisas ser inassertivo pode retornar. Esse que é o grande tchan de ressurgência. Como o nosso passado, tá, que não está acontecendo mais, está acontecendo agora devido a contingências presentes e esse histórico de aprendizado que nós tivemos no passado. Tá? Esse é o grande tchan da questão. Esse é um alerta muito importante, né, Eduardo? Porque isso vai requerer uma atenção gigantesca no tratamento do psicoterapeuta. Porque quando a gente pega um tratamento de autistas, eu acho que fica um pouco menos difícil essa parte, tá, gente? Não entendam que o tratamento de autista é fácil. Não estou falando isso. Não me entendam mal. Mas porque geralmente é um procedimento um pouco mais programado, um pouco mais sistemático. A terapia de adultos ela é um processo muito mais fluido. Então, se acontecer isso mesmo, né, o terapeuta ele tem que estar muito atento, muito pronto para reforçar. Porque senão ele vai perder essas oportunidades, não só de fortalecer um comportamento que deveria estar sendo fortalecido, mas como criar condições para que um comportamento enfraquecido, indesejável, volte a ocorrer. E aí E aí você pode... Pô, por que essa pessoa voltou a fazer isso? Ora, as pesquisas de ressurgência estão levando a gente a entender essa história. Então, você pode falar. Pelo menos na minha experiência com clínica, é muito comum isso acontecer. Tem uma sessão que sai tudo fantástico, o cliente parece que mudou o padrão comportamental dele, dá 1, 2 semanas, parece que regrediu 2 meses na terapia. Então, muito frustrante. É algo muito frequente essa recaída. É claro que essa recaída é explicada apenas por ressurgência? Não, claro que não. Tem outras variáveis também, outros processos comportamentais que explicam isso. Mas eu não tenho dúvida que ressurgência impacta ao menos um pouquinho esses casos. E é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque quando, eu concordo com o Guto, quando a gente fala de clínica com autista, a gente tem muito mais controle, a gente consegue fazer procedimentos onde a gente consegue ter certeza qual que é a função daquele comportamento. Enquanto na clínica é mais uma hipótese, você vai testando ali, lá ver o que funciona e o que não funciona. Enquanto com autismo você tem mais controle da situação. E o que é interessante, se um psicólogo não conhece sobre ressurgência comportamental, ele não sabe da existência desse processo, tá? O que acontece?
um comportamento muda numa sessão e na outra ele retorna. Se um psicólogo não conhece sobre ressurgência comportamental, esse psicólogo ele pode atribuir esse fenômeno a alguma variável, alguma análise funcional que ele fez incorretamente, por exemplo. De fato. Mas se você conhece ressurgência, o que você pode pensar? Opa, eu fiz a intervenção de maneira correta, é essa a causa, mas pode ter ressurgido porque entrou em extinção, aconteceu uma punição para R2, fora do sucesso terapêutico, por exemplo. Então, eu acho que conhecer sobre o processo comportamental como ressurgência e alguns outros pode refinar um pouquinho a sua análise funcional, de compreender por que aqueles comportamentos estão acontecendo naquele momento. Ok, faz muito sentido. A Elisa colocou uma pergunta aqui. Ela perguntou se, quando a gente utiliza, será que utilizar o reforçamento diferencial não é um problema, porque ele contém extinção? Então, sei lá, acho que eu estou hipotetizando que numa fase 3, se você aplicar um reforçamento diferencial, isso não geraria uma ressurgência? Por conter extinção também? De fato, vai acontecer ressurgência. Assim, a gente já sabe disso, de fato vai acontecer. Mas tem algumas pesquisas que quando a gente fala de DRA, o mais típico é o quê? Extinção e reforço para uma resposta alternativa, né? Mas DRA nem sempre é isso. Você pode fazer um DRA onde tem mais reforço para uma alternativa e menos para outra. Então, por exemplo, pode ter um DRA com reforço para R1, só que muito mais reforço para R2. Quando a gente faz isso, também causa ressurgência. E tem uma outra questão também que as pessoas já tentaram fazer, mas que não funciona também. O que seria? Antes de fazer o DRA, a gente apenas coloca em extinção R1. E só posteriormente a gente faz o DRA também. Mas quando a gente faz isso, também acontece ressurgência. Me parece que acontece em menor grau. Parece que a ressurgência fica mais fraca quando a gente faz isso. É um chute meu, tá? Porque não tem muita pesquisa que compara diretamente isso, mas as poucas que fizeram parece que leva essa ideia. Mas no fundo, ainda continua acontecendo ressurgência. Então, de fato, é um fenômeno que acontece em várias situações diferentes, com várias contingências diferentes. É um fenômeno muito replicado na literatura já. Tá, beleza. Tem uma pergunta aqui do Caio. Eu vou ler em voz alta, vamos ver se a gente consegue entender aqui ela. Tá. Professor Viegas, em clínica adulto, o uso da descrição de novas contingências em que o cliente esteja tendo sucesso, de certa forma, já pode funcionar como um reforço natural para o meu cliente? Não funcionaria como reforço natural. Então, para mim é um exemplo paradigmático de reforço arbitrário com a emissão de uma regra. Eu estou entendendo isso, é uma regra. Você está falando para o seu cliente o que ele deve fazer, e aí seu cliente segue a regra, você vai reforçar de alguma maneira o segmento da regra dele, né? E no fundo o que a gente quer é que o cliente entre em contato com as próprias contingências ou consequência do comportamento e seja alterada por elas, né? Mas a sua pergunta me fez pensar uma coisa. É um processo comportamental chamado resistência à mudança, tá? O que é resistência à mudança? São variáveis ambientais, tá? Que vão impactar de maneira simples, na velocidade que um comportamento vai ser alterado quando eu mudar o ambiente. Tá? Vamos pensar em resistência à extinção, que é mais fácil. O que é resistência à extinção? É o tempo que leva para o comportamento ser extinto. E tem algumas variáveis que vão aumentar ou deixar mais lento o processo da extinção. Beleza? E aí tem uma pesquisa que fez regras, que usou regras para investigar essa questão. O que eles fizeram? Um comportamento ele foi aprendido por meio de modelagem e outro por meio de instruções. Só que esses comportamentos eles eram mantidos pela mesma magnitude de reforço, pela mesma taxa de reforço, tudo igual. A única diferença foi regras e outra modelagem. E quando eles colocaram em extinção, o comportamento que foi extinto mais rápido foi o comportamento que foi modelado. Tá? Ou seja, aprender via instruções aumentou a resistência à extinção daquele comportamento. Mas olha que interessante. Muitos terapeutas comportamentais ou de outras abordagens usam instruções. Certo? Então, o Guto com a pragmática praticamente não usa, mas tem outros modelos comportamentais que vão acabar usando com mais frequência. Correto? Mas até hoje, até onde eu sei pelo menos, não há estudos investigando essa variável quando a gente fala sobre ressurgência.
E aí tem uma coisa interessante a gente se perguntar. Será que se a gente faz um DRA emitindo uma regra para o cliente, será que isso vai afetar de alguma maneira a ressurgência daquele comportamento? Eu não sei te responder isso. Eu acho que é uma área que tem que ser investigada porque tem uma relevância muito grande para a parte aplicada, principalmente na clínica. Então, se um comportamento indesejado, a R1, ele é aprendido via modelagem ou por regras, isso vai impactar a ressurgência? Não sei. Então, eu acho que é um caminho a ser trilhado até para relacionar mais esse processo comportamental para dentro de uma clínica, né? Mostrar a relevância de estudar isso para quem é clínico e não tem, digamos assim, tanto interesse em se aprofundar em processos básicos comportamentais, né? Eu acho que é um tema muito frutífero a ser investigado, que quem sabe a gente não acaba descobrindo alguma coisa interessante aí. A pergunta dele também me remete, Eduardo, que, ou seja, se você explicar para o cara, é para você fazer isso por causa daquilo, né, que bom que você está fazendo isso, meio que conscientizar a pessoa, ela, de certa maneira, preveniria a ressurgência. Agora você está fazendo isso, ao invés daquilo. Isso que você está fazendo agora é muito melhor por causa disso, 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 e é muito melhor porque o que você fazia antes era pior por causa daquilo, aquilo, outro. Né? A grande questão disso primeiro, pode ter essa questão de reforçamento arbitrário, e as contingências vão estar operando do mesmo jeito. Então, não adianta a gente presumir que a mera descrição da contingência em si e da possibilidade da ressurgência, a gente poderia até explicar para o cara, da possibilidade da ressurgência, né, numa terapia que se conte mais as coisas terapeutizando, isso não quer dizer que o fenômeno vai deixar de acontecer por isso, né, porque o efeito do comportamento verbal sobre os outros comportamentos é um mero controle discriminativo. Então, acho que é mais ou menos por aí também. Não, eu concordo com você. Mas assim, apesar de eu concordar com você, Guto, eu acho que a gente precisa fazer pesquisa sobre isso. Concordo. No sentido de que, sem dúvida. Uma coisa é o que a gente acha que vai acontecer por meio do que a gente conhece da teoria da análise do comportamento. Outra coisa é ver na prática e ver se de fato vai confirmar com as nossas predições, né? E assim, eu confesso que fico bem curioso. Eu não sei de fato o que vai acontecer com isso, sabe? Eu até estou pensando em começar a fazer pesquisa sobre isso para juntar com as duas literaturas, né? Ressurgência com segmento de regras, pensando até ressurgimento de correspondência verbal. Então, eu acho que são coisas interessantes serem investigadas, né? De fato. Porque a análise de comportamento, muitas vezes eu vejo uma separação, digamos assim, de processos comportamentais básicos, de comportamento verbal e regras. De fato. Sabe? E eu acho que está na hora da gente conseguir mesclar melhor essas duas literaturas, ver como que o comportamento verbal e não verbal é da mesma maneira para esses processos comportamentais, se não é, quais são as diferenças. Até quando a gente fala de seres humanos, principalmente em clínica, né? É basicamente comportamento verbal. Basicamente não, mas majoritariamente é comportamento verbal, né? Então, a gente precisa fazer mais pesquisa sobre isso para ver o que de fato acontece quando a gente fala em termos de ressurgência comportamental, pelo menos. Faz todo sentido. Eu acho que dá bons piques para você do pique lá do CEUB, tá? Você está até propaganda aqui da instituição. Mas, enfim, acho que boas monografias e, quem sabe, você já tem doutorado, já pode até entrar no nosso mestrado e orientar esse tema. Gostei muito da ideia. E eu sou um cara que gosta muito de misturar temas. Você já sabe disso. Então, acho que é uma ideia bem legal, sem dúvida alguma. A Elisa colocou mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Agora eu acho que eu estou menos atrapalhado. Deixa eu ver aqui. Ou não, né? Vamos lá. Ela está colocando assim... Nossa, bem comprida. Vamos ver se você consegue ler. Deixa eu ver. Aqui, achei. É esse aqui de um gradiente de reforçador? Eu acho que é. Eu estou usando um gradiente de reforçador. Pequeno reforço, atenção e redirecionamento. Ajuda a emitir um comportamento alternativo e reforçar com reforçadores de maior magnitude. Você conseguiu entender? Eu não
não sei se eu entendi muito bem, mas isso aqui me lembrou uma intervenção que está sendo muito utilizada para reduzir a ressurgência. Então, um pouquinho antes, eu expliquei para vocês o seguinte: quando a gente faz um DRA muito rico, com muito recurso, funciona rapidamente Sim. a intervenção, mas causa muita ressurgência. Mas as pessoas estão pensando em uma estratégia alternativa. Qual que é? A gente faz um DRA muito rico, só que a gente vai empobrecendo ele aos pouquinhos. Então, por exemplo, digamos que na intervenção a gente faz um DRA muito rico. A gente tem um esquema de razão fixa, uma resposta, um recurso. Tá. A gente não vai mudar disso diretamente para extinção. A gente muda para um FR2, para um FR4, para um FR8, para um 10, fazendo isso gradativamente. Quando a gente diminui gradativamente o esquema de reforço, a gente está conseguindo ótimos resultados até o momento. A gente está conseguindo minimizar a ressurgência. Agora a Elisa fez um comentário que não utiliza a extinção, né? E tem alguns estudos, Elisa, que mostram isso, que é o seguinte: a R2 não precisa ser extinta para ter ressurgência, tá? Se você diminuir a frequência de reforço dela, se você diminuir a magnitude do reforço, se você punir aquele comportamento, se você atrasar o reforço, isso já é suficiente para acontecer ressurgência, tá? Mas, de fato, a ressurgência é mais forte ou mais comum quando ela entra em extinção. Mas esses outros procedimentos, eles também são capazes de gerar ressurgência, tá? E de maneira significativa. E é engraçado que uma variável que você está falando algumas vezes, Guto, e que esse dado que eu acho o mais alarmante, tá? Em termos de ressurgência, que envolve a questão de controle de estímulos, tá? Porque qual que é a grande questão da clínica comportamental? O comportamento indesejado, ele é aprendido num contexto A, um contexto diferente, a história de vida dele, sei lá, em casa, no trabalho, em algum lugar. O tratamento não é feito onde ele tem o comportamento problema. O tratamento é feito em um novo contexto, é na clínica do psicólogo, certo? Mas os dados de ressurgência mostram isso, que quando o tratamento é feito em um contexto diferente e a pessoa volta para o contexto onde o comportamento foi aprendido, é onde tem a maior ressurgência. Então é o seguinte: pessoa com autismo aprende a ser agressiva em casa. Você faz terapia no consultório. Voltou para casa e não tem mais reforço alternativo para o comportamento de emitir um mando, pronto. Aí a ressurgência vai ser altíssima. Então, esse dado é muito alarmante. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer intervenção onde o cliente aprendeu aquele comportamento, né? A gente faz a intervenção em um ambiente controlado, no nosso consultório, algo nesse sentido, né? Então, é algo nesse sentido bem preocupante, porque o contexto importa, e importa muito. E aí é interessante, porque o reforçamento arbitrário ele demarca mais ainda o contexto, a discrepância entre os contextos. Né? Perfeito. E aí vai aumentar mais ainda a probabilidade, e aí fica um alerta, né, de tanto quem, né, acho que a Elisa falou que tem 2 autistas, né, tanto para pais, cuidadores, quanto para terapeutas, de que isso tem uma implicação muito evidente da importância do engajamento dos pais na aplicação dos procedimentos em suas residências. Porque se deixar só para o terapeuta fazer no consultório, não vai dar rock. Treino é treino, jogo é jogo. Então, quando voltar para casa, a chance de ter ressurgência é muito grande. Perfeito. Principalmente com autista, precisa que os cuidadores, né, consigam dialogar com o psicólogo, né, para saber o que eles podem fazer em casa para que a intervenção continue sendo executada de maneira apropriada, né? Inclusive, tem pesquisas que testam isso, que eles chamam de erro de procedimento. Então, digamos assim, quão corretamente você fez o procedimento, digamos assim. Se você reforçou na hora certa, se você colocou extinção com o comportamento na hora certa. E aí eles têm um índice, né? Tipo, de 50% de fidedignidade, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. E se eu não me engano, de cabeça, assim, quando tem menos de 70%, que já começa a ter ressurgência. Entendi. Então, se errar mais do que isso, implementar a intervenção, já começa a surgir um pouquinho de ressurgência. E aquela ideia, quanto mais você erra, mais ressurgência vai ter. Então, fundamental é treinar os pais, os cuidadores, né, em como conduzir essas intervenções em casa, né? E pensar até na clínica comportamental. Então, muitas terapias, eles acabam conversando com família, dependendo do caso, né, de como
interagir com o filho, com, sei lá, com o marido, para resolver um tal problema. Então, é fundamental que eles consigam exercer o procedimento de maneira adequada, né? E quando a gente parar para pensar, a gente só tem 50 minutos, gente, por semana com o cliente. Se a gente parar para pensar o tempo que ele tem fora de consultório, em contato com contingentes que a gente não tem o menor controle, né? Então, muitas vezes é muito necessário que essas coisas aconteçam. Ok. Gente, está chegando ao fim, o Eduardo tem compromissos e eu também, mas eu acho que deu para a gente ter uma boa amostra, né? O Eduardo falou com muita propriedade, trouxe conhecimentos muito relevantes aí, coisas que a gente não tinha nem se atentado, para a gente ver como é que a análise do comportamento ela é rica, ela é complexa, tem várias áreas de estudo, e como é que elas podem acabar se complementando, né? Quando a gente não consegue entender muito o que está controlando o comportamento, pode ter uma outra área de pesquisa aí que vai trazer luz sobre as nossas dúvidas. Tá? Vi que algumas perguntas ficaram pelo caminho, mas o Eduardo é um cara bem solícito, vocês podem mandar um direct para ele, ou mesmo um direct para pragmática, psicoterapia e cursos que a gente encaminha para ele, e, enfim, e a gente tenta ajudar vocês. Tá? Então, eu já vou me despedindo primeiro, mas aí vou deixar o Eduardo se despedir por último. Tá? Queria agradecer o Eduardo pelo seu tempo, disponibilidade de fazer essa live com tanta qualidade, né? E, enfim, mais uma vez, meu orgulho não é em vão. Obrigado, Eduardo. Valeu, moçada, e que a força esteja com vocês. Obrigado, gente. Então, foi um prazer também conversar sobre ressurgência. Eu sempre adoro falar sobre isso, que eu acho que é um tema que tem muita relevância para a análise de comportamento, em termos teóricos, em termos aplicados, né? E, assim, não deu para abordar tudo aqui, é muito pouco tempo, né? Mas acho que deu para dar um bom panorama geral, né? Se alguém quiser algum texto para indicar, alguma dúvida que não deu para responder aqui na live, é só mandar um direct mesmo, se não tiver um tempinho eu respondo vocês, tá bom? E foi um prazer, então, conversar com vocês, que sempre é muito bom discutir sobre ressurgência. Tá bom? Grande abraço, moçada. Até a próxima. Tchau, gente.